Bem, nessa aula eu vou falar sobre expressões numéricas e também sobre as regrinhas de sinais, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo vai ter um link de um simulado, de um teste, para você testar o seu conhecimento em relação a essa aula aqui, tá ok? Então vamos lá. Bem, então diante de uma expressão numérica desse tipo, como é que você faz para eliminar aqui o parênteses? Então olha só, então você aqui tem mais 2, né? Ou seja, um número positivo. E um número, quando ele é positivo, o sinal de mais não é obrigatório aparecer. Logo, o que é que você faz? Como aqui é um sinal de mais, você imagina apagando esse sinal. Apaga esse sinal de mais e apaga esse daqui. Então, quando você faz isso, olha o que acontece. Vai ficar desse jeito, que é a mesma coisa que 2, que é a mesma coisa que mais 2. Beleza? Bem, e aqui nesse caso, como você faz? Você usa a mesma ideia. O sinal de mais não é obrigado a aparecer, então você apaga esse sinal de mais. Então, você vai ficar com isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, logo, essa expressão aqui significa menos 2, beleza? Bem, nesse caso aqui, a mesma ideia. Como aqui tem um sinal de mais, você imagina você apagando ele, você vai ficar com isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2. Então, toda vez que você está diante de uma expressão desse tipo, isso aqui significa menos 2, beleza? Bem, agora nesse caso. Então, vamos lá, vamos ver esse caso aqui. Agora, antes de ver esse caso, vamos falar sobre números opostos ou números simétricos. Então, observa. Então, você observa aqui, ó, na reta numérica, que o 4 e o menos 4 são números opostos ou simétricos, beleza? Então, você observa que eles estão à mesma distância do zero. Então, 4 e menos 4 são opostos, o 5 e o menos 5 são opostos. E aí, o que acontece com a soma de números opostos? Observe, essa expressão aqui, você pode enxergar ela dessa maneira, ou dessa, ou dessa. E aí, você tem, ó, 4 menos 4 dá 0. Ou seja, a soma de números opostos resulta em 0. Beleza? Então, olha só. Diante de uma expressão numérica desse tipo, você pode observar que o 3 e o menos 3 são números opostos, assim como o menos 5 e o 5. Então, logo, como são números opostos, a soma resulta em 0. Então, você simplesmente pode cancelar, né? Mais 3 cancela com menos 3, porque a soma dá 0. E o menos 5 você cancela com mais 5, porque a soma dá 0. Então, logo, essa expressão aqui resulta em 9 ou mais 9, beleza? Então, vamos lá, vamos ao nosso caso. Isso aqui eu representei por x, então a gente quer saber qual é o valor de x. Observe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, x igual a menos c, onde c vale menos 2. Então, se você substituir c por menos 2, você tem exatamente isso aqui, beleza? Então, agora eu vou adicionar mais c a ambos os lados, tá? Vou adicionar mais c a ambos os lados. Então, aqui, ó, vai ficar x mais c no lado esquerdo e no lado direito vai ficar o quê? Menos c mais c. Só que o lado direito é o quê? A soma de números opostos. E você sabe que a soma de números opostos resulta em 0. Então, logo, a gente tem o quê? X mais c igual a 0, que é a soma desses números opostos aqui. E agora, o que é que a gente vai fazer? Observe, quando c for menos 2... Então, substituindo aqui, ó, a gente vai ficar o quê? X mais c. Mas quem é c? C é menos 2. Então, a gente vai ficar com essa igualdade. Então, logo, a gente tem o quê? Então, eliminando esse parênteses aqui, a gente sabe que isso aqui significa o quê? Menos 2. Então, a gente tem que x menos 2 é igual a 0. Se x menos 2 é igual a 0, então qual é o valor de x? X igual a 2. Ou seja, 2 menos 2 vai dar 0. Então, isso aqui significa 2 ou mais 2, beleza? Então, logo, a gente tem isso aqui, tá? Então, olha só, 5 menos 2, você sabe facilmente que isso aqui resulta em 3. 5 menos 2 dá 3. E essa expressão aqui, você poderia copiar ela dessa maneira aqui, beleza? Vamos à próxima, ó. 2 menos 5, qual é a resposta de 2 menos 5? 2 menos 5 resulta em menos 3. Como é que você faz para entender que 2 menos 5 dá menos 3? Observe. Você aqui, ó, vai imaginar o seguinte. 2, que é a mesma coisa que mais 2. Então, você imagina que você tem R$2. E está devendo 5. Ou seja, menos 5 significa uma dívida de 5. Tá? Então, quando eu vejo um número negativo, eu vou entender que se trata de uma dívida. Então, 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, se você tem 2 e está devendo 5, né, quando você pagar esses 2, você vai continuar devendo 3, beleza? Ou seja, 2 menos 5 resulta em menos 3. Observe que essa expressão aqui, você poderia copiar ela dessa maneira aqui, beleza? Bem, então aqui nesse caso, né, você tem o quê? Uma dívida de 2,
com uma dívida de 5. Então, uma dívida de 2 com uma dívida de 5 resulta em quê? Em uma dívida de 7. E você observa que essa expressão aqui, você poderia copiar ela dessa maneira aqui, tá? Então, a dívida de 2 com uma dívida de 5 resulta em uma dívida de 7. Ou seja, menos 2 com menos 5 dá menos 7. Beleza? Então, olha só essa questãozinha aqui, ó. Tinha R$12 e gastei 15. Esta situação pode ser representada por qual expressão? Então, facilmente você chega na resposta que é a letra C. Beleza? Então, você tinha 12 e gastou 15. Então, o gabarito aí é a letra C. Bem, para finalizar a aula, vamos resolver essa expressão numérica aqui. Beleza? Bem, então, diante dessa expressão numérica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Resolver o que tem dentro do parêntese. Então, o que eu fiz foi repetir. E aqui, quando chegou no parêntese, menos 2 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 2, que resulta em 5. Beleza? Bem, observe que essa expressão aqui eu posso escrever ela dessa forma. Agora, vamos resolver o que tem dentro dos colchetes. Então, a gente vai ficar com 15 mais, aqui ó, menos 4 com menos 5, né? Uma dívida de 4 com uma dívida de 5 dá o quê? Uma dívida de 9. Então, vai ficar o quê? 15 menos 9. Quando a gente eliminar aqui os colchetes, a gente vai ficar com 15 menos 9, que dá 6. Beleza? Agora, vamos ver uma outra maneira de resolver isso aqui. Bem, então aqui eu fiz o quê? Só fiz repetir. Quando chegou aqui no parênteses, eu apliquei as regrinhas de sinais. Então, aqui, ó, menos 2 dá o quê? Dá mais 2. E menos 7 resulta o quê? Em menos 7. Beleza? Ou seja, quando o sinal de menos está na frente dos parênteses, a gente vai trocar os sinais dos números que estão dentro dos parênteses. É isso que a gente está fazendo, tá ok? Agora a gente tem isso aqui. E aí, de novo, né? De novo, eu posso eliminar os colchetes da seguinte forma. Como aqui o sinal que está na frente é um sinal de mais, então a gente sabe o quê? Que a gente pode imaginar a gente apagando esse sinal de mais. Então vai ficar o quê? Menos 4 mais 2 menos 7. Tá? Ou seja, quando o sinal de mais está na frente, tudo que está dentro, né, do parênteses ou do colchete vai permanecer com o mesmo sinal. Beleza? Agora aqui só é você resolver. 15 menos 4 vai dar 11. 11 mais 2 vai dar 13. 13 menos 7 vai dar 6. Ou de outra maneira você poderia fazer o quê? Observe, ó. Eu separei, né, os positivos dos negativos. Então aqui ficou 15 mais 2 e aqui menos 4 com menos 7. Beleza? 15 mais 2 aqui vai dar 17. E menos 4 com menos 7 dá menos 11. E aqui a gente tem 17 menos 11 resultando em 6. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula. Beleza?